2, 1. Olá, empresário, olá, empresária. Estamos mais uma vez aqui para tratar, de um assunto que eu sou muito apaixonado, tenho muito amor e carinho, que são as transações tributárias. E nos últimos dias falamos muito sobre precatórios e hoje nós vamos fazer uma junção da transação tributária com a utilização de precatórios para quitar as dívidas tributárias utilizando precatórios. Vamos entrar em alguns conceitos básicos novamente, mas é importante para que a gente possa estar reforçando essa possibilidade. A gente tem feito isso porque a gente faz isso com muito amor e carinho. Eu trabalho com gestão do passivo tributário desde 2020 e já passei por alguns casos muito interessantes e então a gente conhece um pouco sobre essa questão. E então, se você estiver gostando do nosso conteúdo que nós estamos compartilhando aí semanalmente, quase que de 2 em 2 dias, dê aí seu joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas nossas redes sociais, no LinkedIn, que é Oswaldo Rabelo Q, no Instagram também, Oswaldo Rabelo Q, que a gente vai ter a possibilidade de ter ânimo para continuar nesse trabalho, que a gente desenvolve. Então vamos lá, vamos fazer aqui como usar o precatório em transação tributária com a PGFN. Antes vamos rever alguns conceitos, o que é um precatório, o que é a PGFN, o que é a transação tributária, para a gente dar sequência aí e saber como é que a gente utiliza o precatório nas transações tributárias. E o que é um precatório? O precatório nada mais é do que um título de crédito que representa uma dívida do governo federal, estadual ou municipal, que é reconhecida por decisão judicial definitiva, ou seja, trânsito em julgado, já passou a fase da ação rescisória, já não tem mais como ser discutido, e o credor já faz jus a esse valor, ele já entra na lista de pagamento. Tem se falado muito sobre precatórios nos últimos dias, principalmente por conta da PEC do precatório, que passou aí algum tempo atrás. Então, isso que é um precatório. Quem quiser saber um pouco mais sobre precatório, vai no vídeo anterior, onde nós fizemos uma aula também explicando o que são os precatórios alimentares, os precatórios não alimentares. E aí você aproveita e vai lá também, dá um joinha lá, segue a gente aqui no canal, que a gente vai estar sempre produzindo conteúdos dessa mesma forma, tá? E o que é a PGFN? A gente fala muito sobre PGFN, e às vezes a gente esquece que você, empresário, você empresária, muitas vezes não tem esse conhecimento. Você tem conhecimento muito do seu negócio. Muitas vezes, eu não tenho conhecimento do seu negócio. Eu vou conhecer o seu negócio quando, porventura, eu ou a minha empresa vai trabalhar na sua empresa, a gente faz um compliance geral lá e entende o que é a sua empresa. E aí que eu vou entender o seu negócio e vou poder propor uma melhor questão de melhor tributação para que você pague seus tributos de maneira justa e correta, para evitar que gere dívida, essa dívida vá para a dívida ativa e fique sob a tutela da PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão responsável pela cobrança da dívida ativa da União. Ela também é responsável por negociar e celebrar acordos de transação tributária com os devedores. A PGFN nada mais é que o órgão do governo que ajuiza as execuções fiscais para buscar bloquear a sua conta, para poder penhorar seu carro, para poder penhorar cotas da sua empresa, para poder penhorar sua casa, enfim, para poder garantir o pagamento do débito tributário. Então, a PGFN está aí para isso. Mas a PGFN também, nos últimos tempos, tem sido bastante generosa, preciso reconhecer, porque ela tem dado oportunidade de negociar e celebrar esses acordos de uma maneira bastante justa, verdade seja dita.
já passei por alguns perrengues, mas já tive uns parcelamentos muito justos dentro da PGFN com descontos bastante interessantes, né? E o que é a transação tributária? O artigo 171 do Código Tributário Nacional, ele regulamenta essas questões ligadas à negociação. Transação é uma negociação, é um acordo entre as partes, onde a parte cede de um lado, a outra parte cede de outro, né? E a transação tributária permite que o devedor, né, você empresário ou você pessoa física, e a PGFN possam sentar e negociar condições mais vantajosas. Muitas vezes o devedor pode obter desconto de até 90% do valor da dívida, além do parcelamento em até 120 vezes. Né? Já teve casos em que, já falei sobre isso aqui também, em que não foi 90%, né? Se conseguiu zerar a dívida, ter um desconto de 100%. Por quê? Porque a PGFN, na execução fiscal, não conseguiu encontrar bens do devedor, passou-se o prazo de prescrição, a dívida prescrita pelo Código Tributário Nacional, ela é caso de extinção do débito. Então, muitas vezes pode chegar não a 90%, pode chegar a 100%. Às vezes você tem um débito aí que você acha que você tem, e muitas vezes esse débito nem existe mais. Então, é importante procurar a ajuda de um especialista em gestão do passivo tributário, um tributarista de inteligência de negócios, e para poder te ajudar nessa demanda, né? Então, aqui mais uma vez eu peço que, se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva aí no canal que nós vamos procurar trazer mais informações sobre esse tema. Se inscreva, ative o sininho, nos siga nas nossas redes sociais, né? Porque aí você vai poder, por exemplo, conhecer os benefícios da transação tributária com precatórios. E quais são esses benefícios, né? É a redução da dívida tributária, porque você tem a possibilidade de quitar o débito, e aí, quitando o débito, você tem um desconto muito melhor. Às vezes você adquire um precatório de um terceiro que passa a ser seu, né? E a Procuradoria aceita, né? Ela dá o aceite, normalmente você pega esse precatório, leva na Procuradoria e pergunta lá ao procurador se o empresário aqui adquirir esse crédito aqui, esse precatório, ele pode utilizar na transação tributária. Se o procurador der ok, aí você, empresário, você paga, né, para quem está te vendendo um precatório, e aí você, além do desconto da procuradoria, você ainda tem um desconto na compra do precatório. Né? Então você tem economia de juros e multas, você tem a possibilidade de pagamento em parcela única, você tem agilidade no processo, a liberação dos seus bens que foram penhorados em caso de execução fiscal. Né? Muitas vezes seus bens estão lá penhorados, prontos a irem a leilão, e aí você tem a possibilidade de liberar esses bens e ter a tranquilidade. E regularizar a sua situação fiscal e evitar problemas aí com o fisco, com a Receita Federal. Né? A legislação que rege essa possibilidade está aqui, a Lei 13.988 de 2020, que trata da transação tributária. Ela regulamentou o artigo 171 do Código Tributário Nacional de 1966. Você imagina, levou-se anos para poder regulamentar esse artigo. Né? Existe ainda uma portaria da PGFN, que é a 10826 de 2022, que ela regulamenta a transação tributária com a utilização de precatórios, né? Uma verdadeira cartilha de como utilizar os precatórios para utilização em transação tributária. É importante conhecer, é importante. É óbvio que você, empresário, você pode, por conta própria, ir lá e querer conhecer, saber e tal. Eu só estou aqui te mostrando que tem uma legislação por trás de tudo isso. Nada disso aqui é invenção. Né? Tem muita gente que fala, porque eu tenho um método, não sei o quê, eu tenho um jeito, não tem método, não tem jeito, não tem nada. Não existe isso, existem regras. Né? E as regras estão aí, eu estou colocando para vocês quais são as regras. Precisam ser seguidas. Né? E ainda tem a portaria da Receita Federal 208/2022, que estabelece os critérios para avaliação dos pedidos de transação tributária
com precatório. Então, também é uma outra cartilha aí também de como utilizar esses precatórios, né? Os requisitos para usar os precatórios em transação. Importante que o precatório, né? O precatório, ele precisa ver. O processo judicial que originou o precatório, ele já foi finalizado, já terminou, já passou a fase da ação rescisória. A ação rescisória, ela leva 2 anos para terminar, ou seja, o precatório está pronto, já foi expedido, o que a gente chama de ofício requisitório, né? Importante você conhecer o ofício requisitório, né? É importante você pedir no tribunal a certidão de objeto e pé do processo. Qual que é o objeto do processo? Em que pé está o projeto, o processo, né? Esse documento, ele é o comprovante de que realmente o precatório existe, né? E muitas vezes muitas vezes o cara quer te vender um precatório, o papeleiro quer te vender um precatório, aí ele não tem nem esse comprovante, diz, não, isso aqui vai, eu garanto, eu devolvo o dinheiro, e, cara, o empresário dá o dinheiro e leva um calote. Já tive casos como esse, e depois para recuperar esse dinheiro, meu amigo, é difícil, viu? Então, toma cuidado na hora de adquirir aí um precatório, utilizar um precatório, porque ele já tem que ter a sua existência comprovada, tá? É preciso buscar uma certidão de inexistência de cessão. O que acontece? Muitas vezes o mercado de precatórios está muito aquecido por conta dessas transações, e muitas vezes o mesmo cedente, a mesma pessoa, por exemplo, eu vou me usar como exemplo aqui, eu tenho um precatório, aí eu cedo para o Joãozinho e para a Mariazinha o mesmo precatório, né? Ou seja, eu estou cometendo um crime, porque eu estou enganando 2 pessoas, e, e você empresária está recebendo uma possibilidade aí de comprar algo que já foi vendido, né? Então é preciso ter cuidado e buscar essa certidão de inexistência de cessão, né? Para ter a certeza de que esse precatório não foi cedido a outra pessoa. Você precisa da concordância com o pagamento eventual do saldo do devedor, ou seja, é preciso que o devedor precisa concordar em pagar a diferença, caso para ter que garantir à PGFN que caso o precatório que ele vai utilizar não seja suficiente para quitar a dívida tributária, ele tem que pagar o restante da dívida tributária. Então aqui, ou seja, dá para fazer um bem bolado aqui, como eu sempre digo, transação tributária não é receita de bolo, então eu posso usar uma parte em precatório para poder abater parte da dívida e eu tenho que concordar que eu tenho que pagar o restante em dinheiro, né? Então, se eu não tiver essa concordância, eu não vou poder utilizar esse precatório na transação. É preciso ter essa ciência de que o precatório por si só não vai quitar, porque o precatório pode ter um valor menor do que o valor da dívida tributária, né? As vantagens da transação com precatório. A redução da dívida tributária, o benefício principal é a possibilidade de reduzir significativamente o valor da dívida com a Fazenda Nacional, né? Você utilizar um precatório, você vai reduzir aí bastante a dívida. E como muitas vezes você adquire esse precatório com desconto, isso pode te ajudar aí a reduzir bastante o valor da sua dívida, né? E isso é importante, porque quanto menor, né, é um benefício que você vai adquirir, essa é uma das vantagens. Além de economia de juros e multa, né, porque ao aderir à transação, o devedor, ele com a dívida quitada, ele fica isento de juros e multa. Então, olha só que vantagem excepcional a utilização de precatório para quitar a dívida tributária, né? Outra vantagem é que quando você utiliza o precatório para o pagamento em parcela única, né, utilizar o precatório alimentar, o pagamento ele pode ser feito à vista, né, o que garante a quitação imediata da dívida. Você quitou a dívida de forma imediata,
você está livre, seu nome está limpo do Serasa, seu nome está limpo do Cadin, seu nome está limpo de diversos, né, dos órgãos de proteção ao crédito, e você volta a ter crédito na praça, né? Então, a utilização do precatório tem essa vantagem aí, além de agilidade no processo, né? A transação tributária é um processo mais célere do que eu querer resolver isso por via judicial, até porque tem juiz, quando você tenta regularizar por lá, ele fala assim, eu não vou me meter num acordo entre as partes, né? E ele tem razão, não há mais essa necessidade de um juiz se meter num acordo como esse, se você pode fazer esse acordo diretamente com a PGFN, tá? A desvantagem de utilização do precatório, né? O desconto no valor do precatório, o devedor ele precisa aceitar o desconto sobre o valor do precatório para quitar a dívida tributária, né? Isso quem diz qual que é o desconto vai ser a PGFN, né? A possibilidade de saldo devedor, ou seja, caso, eu já te falei sobre isso, caso o precatório não cubra toda a dívida, o devedor precisará arcar com a diferença em dinheiro, né? Então, essa é muitas vezes é uma desvantagem. E a indisponibilidade de precatório para outros fins, né? Muitas vezes, quando o contribuinte aí utiliza o precatório em transação, aquele precatório já era, morreu, ele já foi utilizado, você não pode utilizar ele para receber em dinheiro, para receber lá na frente, para deixar de herança. Não tem, você utilizou, acabou, já era. Né? Precatório federal hoje é quase como se fosse dinheiro mesmo, né? Então, você não vai, usou, acabou, né? Então, você tem que ter essa plena noção aí, que essa é uma das desvantagens, né? Tá? Se você quiser saber mais, né, buscar aí essas cartilhas, né, de precatórios. Onde que estão essas cartilhas? Elas estão na portaria da PGFN, né, a 10.826 de 2022, e a portaria da Receita Federal do Brasil, número 208 de 2022, é uma verdadeira cartilha de transação com utilização de precatórios, né, mas nada disso te exime de buscar o auxílio de um tributarista de inteligência de negócios, especialista em gestão do passivo tributário, né? Esse especialista, né, ele vai te ajudar a saber se esse precatório é válido, ele vai saber se esse precatório pode ser realmente utilizado, ele vai saber o desconto que você vai obter. Então, procure sempre o auxílio de um especialista, né, que ele vai te ajudar. É óbvio que você vai acabar pagando aí honorários desse tributarista, mas às vezes é uma garantia de que você não está recebendo aí um golpe, né? Procure saber quem são as pessoas com quem você está negociando precatórios, tá? E é isso, né? Mais uma vez, obrigado, né? Obrigado aí por assistir aqui até o fim, você que assistiu até o fim. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho. E em breve voltaremos com novos